Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Nós estamos aqui para mais um Reflexões Psiquiátricas. Hoje a gente vai receber a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia é autora, esse é o primeiro livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o segundo livro dela eu tenho aqui no Kindle, que comecei a ler, chama Histórias Lindas de Morrer. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Helena, Sandra, Tami, boa noite. Serginho é irmão de fé, meu irmão camarada. Vamos cantar Roberto Carlos um dia aqui. Ana Cláudia, querida, tudo bem? Vânia, boa noite a Fusaro, Cidinha. Então, a doutora Ana Cláudia avisou que está saindo de uma reunião exatamente no horário que está começando a nossa discussão, a nossa entrevista aqui. Daqui a pouquinho ela deve estar chegando, vai atrasar um pouquinho. Beth Nasser, que prazer em te ver. Vamos nessa, Sérgio, você canta Roberto e eu fico atrás. Ou então, não é Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a gente faz aquele... como é que é o nome? Daqui eu lembro, canta, outro dia eu ouvi, Dormir na Praça, Bruno e Marrone. A gente canta Bruno e Marrone. Bom, a doutora Ana Cláudia está para chegar, me avisou que vai atrasar um pouquinho. Enquanto isso, estou recebendo Marlene. Prazer em ver vocês. Enquanto isso, eu vou convidando vocês. Helena, de novo. Prazer, querida. Olha, na quarta-feira, dia 14 de abril, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra aberta ao público às 19 horas, que é para recepção dos calouros do Instituto de Relações Internacionais da USP. Vai ser ao vivo, basta entrar aqui no meu Instagram, tem um link para vocês se inscreverem e poderem ver a palestra. A Mari entrou, estamos esperando a doutora. Bom, essa é na quarta. Na quinta, a gente tem um convite para vocês, que é para vocês virem assistir uma live extra, muito legal, que é com o Maestro Galindo. O Maestro Galindo, ainda não entrou a Ana. O Maestro Galindo, fala Fê, tudo bem? Adriana, tudo bem? Maestro Galindo vai começar este mês um curso que é sobre Vila Lobos. São 8 aulas sobre Vila Lobos. E na quinta a gente vai fazer uma live para vocês conhecerem um pouquinho, um aperitivo para esse curso que o maestro vai dar, né? Não sei se vocês sabem, estou enrolando vocês, obviamente, porque não chegou ainda. Elisete Cardoso, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cantou Baquianas Brasileiras. É muito bonito, vamos colocar para vocês. Bom, na segunda-feira, a gente tem a live com o ministro Luiz Barroso. Oi, Mi. Então, eu estou convidando todos que estão assistindo a gente aqui a vir assistir a live da segunda-feira com o ministro Barroso do STF, que promete, eu espero fazer uma live para o melhor entendimento do funcionamento do STF para a gente, né? E fazendo algumas perguntas do interesse da gente. Eu acho que a doutora Ana Cláudia não entrou, deixa eu ver se a Ana entrou. Ana Cláudia, não.
Não? Não entrou ainda? Tá, tá, ok. Vamos ver aqui, Ana Cláudia. Ana Cláudia Quintana Arantes. Enviar a solicitação. Ela entrou. Eu não sei se ela entrou. Vamos ver se ela já entrou. Eu também acho, Miriam, eu também acho. Acho que se tem um ministro para chamar de meu, de seu, é o ministro Barroso. Né? De grande coragem. O ministro Alexandre de Moraes também está fazendo um trabalho que eu julgo excelente, mas obviamente tem a turma do gado e o senhor do gado que não vão concordar. Ana Cláudia ainda não entrou. Oi, Marcinha. Eu acho que o debate com o ministro será muito interessante. Vamos discutir decisões monocráticas, vamos decidir funcionamento do Supremo, vamos decidir democracia, o que o Supremo pode fazer. Eu acho que com o ministro foi uma gentileza da parte dele oferecer essa oportunidade para conversar com ele. Bom, a Patrícia, que é madrinha da nossa live hoje, Ana Cláudia, meu Deus, que bom! Ana Cláudia. Agora sim. Agora sim. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Muitíssimo bem. E não é porque você é geriatra que você está autorizada a me dar esse susto todo. Essa vida de... fala assim que agora tem a coisa da pandemia, né? A gente tem muito mais coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, tudo assim, não tem mais 10 minutos para estacionar o carro, né? É só se mudar de sala, né? Então, Eu acho que eu estou trabalhando muito mais. Você também? eu também. É. Ana, você dispensa apresentações. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é médica especializada em geriatria, gerontologia, cuidados paliativos. É autora do livro, um que eu tenho aqui na mão, já mostrei para o pessoal. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu estou lendo aqui no meu Kindle o seu outro livro, Histórias Lindas de Morrer, que foi lançado agora, não é? Foi. Você tem um currículo extenso, a sua fala, TED Talk lá na USP teve quanto? 1 milhão de visualizações? Prepararam meu currículo há pouco tempo aí, então tá quase 3 milhões já. Ixi, que vergonha! Mas tá Não, eu também não sabia que tava tanto assim, mas tá legal. bom. Primeiro, muito obrigado. Você foi muito generosa em aceitar esse convite. Eu queria agradecer a nossa madrinha de hoje, não é? Que é a Patrícia Cordeiro. A Sim. Patrícia é educadora física, tem um mestrado pela USP. O Instagram dela é belíssimo, vale a pena visitar, pessoa muito legal. E se você me permite, a gente também vai começar uma live com muita tristeza e muita revolta pelos 353 mil mortos desse país. Ana, a primeira pergunta sempre é assim: conta para mim um pouco a sua trajetória. Eu li a sua trajetória, mas conta para nós um pouquinho a sua trajetória médica. Como é que você quer se apresentar? Bom, deixa eu tentar resumir, né? Eu decidi fazer medicina muito jovem, criança até, por conta da experiência da própria natureza da minha família, de ter dentro de casa pessoas que sofriam, e a decisão de fazer algo por aquele sofrimento me direcionou à medicina. Eu passei em medicina na Universidade de São Paulo. Minha família, na ocasião, meu pai não tinha recursos, então eu só poderia ter feito medicina porque passei na Universidade de São Paulo. Quando prestei vestibular, passei na Santa Casa, passei na ABC, passei na UNESP, mas aí acabei fazendo na USP.
E durante a faculdade eu me deparei com a resposta que eu não queria, que eu não estava preparada para receber, que é não tem nada para fazer por essas pessoas. E aí a grande maioria das pessoas que procuram a medicina acabam se distraindo, né, com outros recursos que a medicina oferece que fazem você abrir mão da sua humanidade. Eu não dei conta de abrir mão da minha humanidade e talvez até quisesse ter, naquele momento muito jovem, eu gostaria de não ter sofrido tanto, mas não teve jeito. E aí eu cheguei a parar a faculdade e o distanciamento, esse tempo, né, longe, me fez ver que se não tinha ninguém que tinha respondido esta pergunta, seria eu a responder. Então, aí essa coisa que é legal de quando a gente é jovem, né, que a gente acha que vai mudar o mundo. Então, aí eu acreditei nisso e aprendi cuidados paliativos. E não só aprendi a como responder, como faço isso agora. Ah, desculpe, não sei se você me ouviu. Eu ia te perguntar quanto tempo você parou a faculdade, você se deu esse sabático aí, e o que você foi fazer nesse período? Eu fiquei fora, a princípio eu ia desistir, né? Eu ia parar completamente, mas aí eu estava numa crise imensa, fui para a capela, eu era muito carolinha, assim, eu tenho uma formação católica, agora eu falo, a minha fé é muito grande para caber numa religião só, então aí, mas a minha raiz católica, fui para a capela do hospital chorar de culpa por ter que abandonar a medicina. E aí o padre Léo, que depois o Léo Pessini escreveu muita coisa a respeito de bioética e muita coisa sobre cuidado de fim de vida. O padre Léo era capelão na época, ele chegou para mim e falou assim: não desiste não, descansa. Tranca a porta da casa que você ainda não tem condição de conhecer. E aí foi um jeito simbólico que ele me deu a ideia de trancar a matrícula. Aí eu tranquei a matrícula e fiquei 6 meses fora. Meu sabático não foi um sabático que eu fui para Londres lavar pratos, que era o que eu sonhava, né? Eu falei assim, vamos viajar para lá para ser garçonete. Não tinha grana para isso, fui trabalhar de caixa na Sears, que era uma loja de departamentos, que é onde é o Shopping Paulista hoje. Uhum. Eu fui ser caixa para ajudar nas contas de casa, e aí trabalhando lá, eu pude. Meu primeiro salário, eu comprei um disco do Queen, e aí eu vi que dava para continuar sonhando. Aí eu voltei para a faculdade, porque foi quando eu decidi que o Padre Léo falou isso para mim, tá? Que ele disse assim: tem muita coisa para fazer para esses doentes e eu tenho certeza que você vai descobrir o que tem para fazer. Então Você já descansa e estava no, volta. você já estava no quinto ou sexto ano do internato, Estava não? no quarto ano. Foi o tempo que entrei em contato com a clínica médica, né? E aí cuidar de pessoas, né? Tirar a história de pessoas que estavam condenadas a sofrer porque os médicos diziam que não tinha nada para fazer. É, qual você acha a ordem mais fácil de perguntar? Por que você escreveu o livro ou que são cuidados paliativos? Para depois a gente falar do livro. Bom, então vamos falar dos cuidados paliativos, que é uma coisa que é um conceito muito antigo, mas é novidade, porque as pessoas nunca prestaram atenção nisso. Que bom que a gente tem 400 e tantas pessoas que agora vão saber, né? Então, cuidado paliativo é uma abordagem do cuidado à saúde que tem como objetivo aliviar o sofrimento de um ser humano em todas as dimensões dele quando ele está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, não é um cuidado de últimos 5 minutos, não é não fazer nada, é ampliar o cuidado para além da dimensão biológica. Então, inclui o sofrimento físico, mas se expande na abordagem no sofrimento emocional, no familiar, no social e no espiritual. E a decisão do livro, né? Então, o que foi a história do livro? Eu participei, eu fui convidada para fazer o TED, e aí eu recomendo que as pessoas, assim, elas treinem na frente do espelho, dentro do carro. Eu treinava dentro do carro, o TED. É 18 minutos para você falar sobre algo que você é e faz, que o mundo merece saber. E que a partir disso, você vai ter a chance de modificar a história de vida das pessoas com esta partilha. Essa foi a provocação que eu recebi no convite do TED, e eu fiz essa escolha dos 17 minutos. A minha fala dura 17 minutos e 10 segundos.
Porque Uhum. eu lembro, quando a gente entra naquela rodinha vermelha do TED, tem um cronômetro, que só a gente que está ali em cima vê. E aquele cronômetro te dá 18 minutos. E ele é impiedoso, ele vai contando. É como se a gente chegasse na vida, você tem 18 minutos para, de Sei. ponta a ponta, dizer algo que mude a vida das pessoas. Aí eu fiz o TED, a última frase do TED, que eu falei aos 17 minutos e 10 segundos, foi: que bom que, assim como eu, muita gente acredita que a morte é um dia que vale a pena viver. E aí, essa minha última fala se tornou a capa do livro. E O aí livro, começou a história. o livro estava em gestação ainda? Você já estava escrevendo o livro? Eu tenho a escrita, tá, aqui como um caminho de organização interna a respeito da experiência que eu vivo. Então, a escrita, para mim, é um caminho de compreensão, acho que a palavra certa mesmo, de organização frente à realidade que muitas vezes é improvável, impossível, impensável, e aí à medida que ela se manifesta, eu trago isso para a escrita. Então já tinha muita coisa que já estava já elaborada, mas era uma construção livre, e a partir da proposta do livro, essa construção livre acabou pedindo um caminho de desenvolvimento. E aí o livro começou, de fato, a ser concebido. Né? Deixa a gente entender. Terminalidade não quer dizer que o paciente é incurável. Tem a ver com doença grave, progressiva. O que quer dizer terminalidade? As pessoas têm uma ilusão de que terminalidade tem a ver com tempo. Então, nos Estados Unidos, para você receber um benefício chamado hospice, que é um benefício da assistência de cuidados de fim de vida, é necessário que haja o reconhecimento por parte de 2 médicos, pelo menos, de que você tem uma expectativa de vida de 6 meses. Ah, Então, como a gente importa muita coisa americana, sem exatamente ler a bula do que está sendo importado, inclusive de pensamentos e filosofias, a gente não se aprofundou nessa questão de que diz respeito a uma realidade de um benefício da estrutura de saúde deles. E terminalidade é uma condição clínica onde não existe nada que a medicina possa fazer que modifique a história natural da evolução da doença que o paciente tem. Então, você vai ver uma terminalidade numa doença como a doença de Alzheimer, muito mais longa do que uma terminalidade num paciente que tem um câncer de pâncreas, por exemplo. Então, o tempo é algo que pode variar no contexto de terminalidade, mas a terminalidade é uma condição clínica. Ela não é um prognóstico, é uma tá. realidade. Você divide o sofrimento desse paciente? Eu achei muito lindo você dividir o sofrimento em físico, emocional, social, espiritual. Você quer falar para a gente um pouco qual é a base disso? A gente vai ter a primeira definição sobre o conteúdo do sofrimento humano, a gente vai ter a partir das publicações da Elizabeth Kubler-Ross. Sim. A Elizabeth, ela traz para a gente uma condição de reconhecimento da dor total, que foi uma conclusão de um trabalho que ela publicou em 1967, quando essa história vale muito a pena compartilhar. A Elizabeth Kubler-Ross, não, a Cicely Saunders. Cicely Saunders, ela era uma voluntária de um serviço de cuidados de fim de vida, não tinha esse nome ainda de cuidado paliativo, mas quando são os pacientes terminais, na época se falava muito isso, e a Cicely Saunders, ela trabalhava como voluntária e ela fez serviço social, e aí ela, como assistente social, ela viu que não dava para ela ajudar tanto quanto ela gostaria, ela fez enfermagem. E ela começou a trabalhar nessa unidade, plantonista de enfermagem, dividia o turno com mais uma colega, e aí tinha na prescrição médica a morfina, se necessário, até de 4 em 4 horas, para pacientes com dor. Uhum. E aí ela e a colega decidiram que
se necessário, era necessário, de 4 em 4 horas. E deixaram esses pacientes recebendo as medicações de 4 em 4 horas, a morfina. E aí teve uma melhora muito significativa para aqueles pacientes em que elas fizeram isso. E era só o paciente da ala que elas dividiam o plantão. Tinham muito mais pacientes sendo atendidos naquela instituição. E aí o médico, quando passou visita, foi abordado pela Cicely na seguinte proposta: doutor, eu e minha colega deixamos prescrito a morfina que o senhor deixou, se necessário, nós deixamos de 4 em 4 horas, e os pacientes melhoraram muito. O senhor não quer deixar prescrito de 4 em 4 horas para todo mundo? E aí o médico nem levantou a cabeça para olhar para ela. Então esse problema de não olhar nos olhos não é um problema moderno, ela já é bem antigo. E disse a ela, falou assim, vocês fizeram isso? Que interessante, quando você for médica, você faz. E ela abraçou essa causa e fez medicina. E ela foi a primeira médica contratada para passar a visita horizontal nessa unidade, que ela trabalhava como enfermeira. E ela prescreveu morfina de 4 em 4 horas. E aí ela publicou esse artigo chamado Dor Total, porque uma vez que você aliviava a dor física daquelas pessoas, a dor emocional, a dor social e a dor espiritual aflorava. Quando eu entrei em contato com os conhecimentos todos disponíveis dentro da área do cuidado paliativo, me dei conta de que o sofrimento familiar ele estava incluído no sofrimento social. Mas a minha percepção, talvez como latina, né, que nós temos uma estrutura familiar às vezes muito mais complexa do que nas outras culturas, e não necessariamente complexa pelo lado bom, né? Eu vi que colocar a família dentro da estrutura de sofrimento social era muito pouco, era um espaço muito apertado para a família. Então, eu pensei isso e eu sempre falo das 5 dimensões. Então, a dimensão biológica, física, a emocional, a social, a familiar e a espiritual. Quando residente, eu li o livro da Elizabeth Kubler-Ross, que é de 1969, né? E para as pessoas entenderem, ela descreve sobre a morte e o morrer, não é? E ela descreve algumas fases quando o paciente recebe uma notícia de que ele vai morrer, né? Desde o choque, a negação, a raiva com o diagnóstico, depois ele fica barganhando com Deus, né? Se você me der isso, eu dou aquilo e tal, até a aceitação ou depressão. Essas fases da Elizabeth Kubler-Ross valem ainda? Você vê isso? Então, a Elizabeth, né, a Cicely Saunders estava em Londres, a Elizabeth nos Estados Unidos, elas são mais ou menos da mesma época, elas trocaram várias cartas, né, são duas médicas muito, são expoentes, né, nessa área do cuidado paliativo. A Cicely se expôs muito mais no âmbito das publicações através de revistas científicas e pesquisa clínica, e a Elizabeth se voltou à publicação de livros. A experiência das duas é uma experiência simétrica, e aí a Elizabeth traz nesse livro sobre a morte e o morrer, que eu li quando eu estava na residência médica de geriatria, eu ganhei de presente esse livro de uma enfermeira, a Kátia, e a Kátia me disse, entregou o livro e falou assim, eu acho que você vai gostar de ler esse livro aqui. Eu devorei o livro numa noite, falei, é isso que eu tenho que aprender. Se tem alguém que sabe, eu vou seguir o aprendizado por este caminho. E a Elizabeth, nesse livro sobre a morte e morrer, ela descreve a percepção desses comportamentos dos pacientes, e aí houve uma interpretação inadequada das pessoas que leram, dizendo que são fases sequenciais, e na verdade é um processo de um grande mergulho na realidade. Toda vez que a gente mergulha na realidade, a gente passa por essas experiências contextualizadas nesse livro. Então você tem a fase de negação, você fala, não está acontecendo isso, não é possível, não é possível, está errado o exame, está errado, não é verdade. Aí tem a fase raiva e fala assim, caramba, isso está acontecendo, isso não é justo o que está acontecendo. Depois tem a fase, não, tá bom, está acontecendo, é justo porque eu não estava me cuidando direito, então eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou ser vegana, e aí eu vou perdoar todo mundo, e aí vai dar tudo certo. E aí você acha que contextualizou seu sofrimento para um espaço de segurança. Todas essas
ditas fases são buscas incessantes de um espaço interno de segurança. Então, não reconhecer a realidade pode te dar segurança. Você ficar bravo com a realidade pode trazer para você a sensação de que você muda ela. Você aceitar e tentar modificar o seu jeito de interagir com a realidade também parece que dá um pouco de segurança. Aí você entra numa fase de tristeza, de depressão, você fala, meu, não tá dando certo isso. Fiz tudo que eu achava que devia ter feito e tô doente ainda. E aí você passa para o espaço de aceitação. E essas fases, elas são episódios emocionais do contexto de um dia, muitas vezes. Às vezes você vai passar visita e o paciente de manhã fala que ele está preparado para morrer, e que ele quer se despedir, e que está tudo bem, que a vida dele é maravilhosa, está plena. Aí ele está com a dor aliviada, ele está tranquilo, ele não está com sentimento de culpa, ele não está com medo, aí chega à noite e fala assim, eu estava pensando no Natal, então isso é, sei lá, em janeiro, e ele fala, no Natal eu quero fazer um grande jantar com a minha família inteira. Aí você fala, mas moço, talvez você não tenha 2 semanas de vida, 3 semanas, você está pensando no Natal. E aí quem está assistindo isso, para ter segurança, estabelece um rótulo para o movimento do paciente. Então, muitas vezes, a escolha de enquadrar o paciente numa fase diz respeito à necessidade do próprio terapeuta de encontrar um espaço de segurança para saber lidar. Então, assim, se ele está negando, então eu vou lidar assim. Se ele está aceitando, eu vou lidar assado. Então, na verdade, enquadrar o paciente é um movimento de colocar nele o seu salva-vidas como terapeuta. E você não sabe lidar com isso, você põe um rótulozinho lá. Então, precisa só tomar cuidado, precisa... Uma coisa que eu aprendi um pouco a duras penas é mecanismo de defesa serve para defender. Se você não tem nada de melhor para colocar no lugar, não derrube isso. Respeite e interaja também com os seus mecanismos de defesa, né? Porque é necessário nesse momento. Eu ia te dizer que, às vezes, essa postura do médico, que é uma postura nossa de nosologia, de dar diagnóstico, nomes, às vezes é até melhor, e eu acho que você deve viver isso eventualmente na sua prática, de colegas que, quando o paciente está evoluindo, né, para algo não tratável, para algo que não responde, ele, de alguma maneira, dá um jeito de ir embora. De não mais tratar aquele paciente, de encaminhar para outro especialista, dizendo, vou te mandar. Essa sensação de que você, que foi formado para curar, vai ter que acompanhar um paciente que não está respondendo ao seu tratamento, que ele vai morrer. Para muitos médicos é insuportável, não é? E aí ele tenta encaminhar. Você vê isso muito? Então, eu penso que esse contexto da cura é uma ilusão que nos foi que nos foi proporcionada por um treinamento que a gente teve na nossa faculdade, na nossa formação, de que o nosso propósito é curar as pessoas. E eu penso que a gente foi enganado, porque o nosso propósito é fazer as pessoas serem felizes com o corpo que elas têm. E disponibilizar o nosso recurso de entendimento, de compreensão, de aprendizado, de conhecimento, que favoreça a expressão de felicidade daquele ser humano que você cuida. Então, o aprendizado de cuidado paliativo trouxe para mim a oportunidade de não fracassar jamais, porque eu sei cuidar. A cura é um processo que se estabelece a partir da interação do meu conhecimento com o seu corpo. Eu posso te prescrever um antibiótico para curar uma infecção do seu pulmão, mas eu preciso do seu sangue funcionando, do seu coração funcionando para distribuir o remédio que eu vou prescrever, eu preciso do seu fígado funcionando para metabolizar isso, eu preciso do seu rim para excretar isso, eu preciso da sua paciência de esperar 72 horas para ficar febril. Então, esse conteúdo todo da interação, do processo de cura, não é ensinado para gente. Dizem para gente, dê um antibiótico e cure as infecções. O paciente está em insuficiência respiratória, você põe no respirador e cura ele. E aí, esqueceram de avisar para nós, na nossa formação, de que o processo de cura é algo compartilhado com o paciente, que não é só da nossa competência. Então, não é culpa nossa que dá certo ou dá errado. É responsabilidade nossa estarmos presentes com o nosso conhecimento, às vezes com a nossa presença também, porque a nossa presença tem uma força de potência nessa cura muito grande,
e não contextualizar a cura com o nosso sucesso. O nosso sucesso é a capacidade de não abandonar o paciente. Então, você vai encaminhar, quando você encaminha o doente, você compartilha do sucesso. O problema é quando você distrai o doente com suas prioridades, aí isso é fracassar. Ou você abandona, né? Tem gente que abandona de verdade mesmo. Eu estava lembrando que o Código de Ética Médica diz que o papel do médico, ele não pode prometer a cura para o paciente, ele tem que prometer que ele vai cuidar do paciente da melhor maneira possível, utilizando os recursos científicos mais evidentes, não cloroquina, etc, etc. Então, a gente oferece ao paciente o melhor cuidado possível. A gente tem que ter a cura, não é isso? Isso. E também a gente não deve oferecer para o paciente aquilo que não está possível. Então, nessa situação da pandemia, tá, aqui eu vejo as pessoas num profundo sofrimento, no período de luto, que no momento que o paciente estava morrendo, a família foi informada que se tivesse ECMO, poderia não ter morrido. Então, se tivesse uma UTI num outro hospital melhor, não teria morrido. Se tivesse um outro remédio X, não teria morrido. Se tivesse trazido antes para o hospital, não tinha morrido. Então, a incapacidade do médico de interagir com aquilo que está disponível, reconhecendo que é insuficiente, mas está disponível, e utilizar todos os recursos, poder dizer para a família, tudo que estava ao meu alcance foi feito. Uhum. E tudo que está ao seu alcance não significa o mundo ideal, de que tudo que você gostaria que tivesse ao alcance está. Então, nós somos muito cruéis quando colocamos a nossa fala justificando a morte numa situação que não está ao alcance da família de ter conseguido modificar. Então, são aqueles colegas que falam assim, se eu tivesse vindo antes, não estaria assim. Eu poderia ter ajudado muito mais. Então, teve algumas aulas da bioética que as pessoas dormiram ou não foi oferecida. E a gente não poderia falar isso para ninguém. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que quando chegam para o meu trabalho, para a minha equipe, as famílias dizem, os pacientes dizem, poxa, por que não me mandaram antes para cá? Aí a minha resposta, invariavelmente, é a mesma. Eu falo assim, não sei porque não te mandaram antes, mas eu falo assim, quando a gente chega, a festa começa. Então, a gente vai ser feliz de hoje em diante. O que aconteceu antes, a gente não tem como modificar. E não tem certo ou errado. Provavelmente o teu médico acreditou que até aquele momento era o que ele podia fazer era a melhor proposta a ser feita. Então, a partir do momento que eu entro na sua vida, eu vou fazer o melhor que eu posso com o tempo que nós temos juntos. E não ficar amaldiçoando o tempo passado, porque nós não podemos fazer isso. Além de ser errado, causa sofrimento. Né? Eu acho que quando você diz para a família isso, se tivesse trazido antes, mas se tivesse aquele aparelho, você introduz uma coisa no luto dessa família que é algo que nunca pode ter, que é a culpa. Você Isso. vai acabar induzindo um estresse pós-traumático, você vai induzir depressão nessa família. Então isso é muito cruel, é muito perverso com essa família, não é? Sim. É muito perverso. Você, porque não é um assunto absolutamente leve, embora necessário, tem uma hora que o paciente olha para você e fala assim, não, peraí. Quando você chega aqui, eu já sei que eu quero aquele outro médico lá. Por que você está vindo agora? Porque a sua vinda aqui, embora você seja uma brilhante médica, uma mulher muito legal, sua vinda aqui é para me dar más notícias. Não tem assim os caras que querem... Não, você não me venha. Tem isso? Tem. Mas isso é uma coisa que assim, você tem que enfrentar. Se eu chego no quarto do cara e ele fala isso, eu falo assim, ó, me disseram que você tá numa encrenca grande aqui, com a dor que você tá sentindo, ou com a tristeza que você tá sentindo, e eu sou bem boa para resolver encrenca. Então, era melhor que a gente não tivesse se conhecido, mas já que a gente se conheceu, como é que eu faço para te fazer feliz? Como é que eu faço para você precisar menos de mim? Então, tem uma forma de você encarar esta fala e esta atitude, às vezes não é uma fala tão bem elaborada como você falou, né? Tipo assim, você agora, sinal que eu tô encrencado.
mas tem coisas nas entrelinhas, né? E eu preciso ser um agente de transformação na realidade do paciente. Eu preciso acreditar que eu sou capaz disso. E a boa notícia é que eu tenho uma história que é do tempo da residência, né? Que toda era quando estava de plantão à noite, chegasse o paciente assim com dor de cabeça há 5 anos. Já aconteceu com você? Tá. Assim, de madrugada, aí chega a pessoa e fala assim: "Ah, eu tenho dor de cabeça". Ela tem qualquer problema de saúde, mas que dura muito tempo, muito mais do que algumas horas para justificar que você vai às 3 da manhã no pronto-socorro, né? E eu vi os colegas muito infelizes com isso, de falar, putz, Lila, tem que atender uma pessoa, que ela não se toca, que ela tem que ir para o ambulatório e tal. Aí eu penso assim, a pessoa que foi às 3 horas da manhã te procurar no pronto-socorro para resolver um problema que ela tem há 5 anos, ela foi movida pela esperança de encontrar, de repente, naquele plantão, alguém que saiba resolver. Porque até aqueles 5 anos ela não conseguiu ter esperança de resolver. E aquela noite ela acordou inspirada, achando que, agora eu acho que eu tenho que ir. Uhum. E eu penso que eu não posso decepcionar a intuição dessa pessoa. Então, quantos pacientes não chegaram essa hora e eu falei assim, você está com sorte hoje, porque eu não faltei nenhuma aula da neuro e eu sei tudo sobre cefaleia. E aí, tô com tempo livre, madrugada. Não tem nenhum paciente esperando lá fora. Vamos lá, me conta detalhes. Eu Tempo tô livre do HC, é isso? isso no HC, de madrugada, já acontece, né? É. No PS de clínica médica, quando você está na triagem, às vezes aparece um tempo livre. Esse tempo livre, tá, que não quer dizer que eu tenho 3 horas para o paciente, eu tenho 15 minutos inteiros só para ele. Hum? E eu posso ouvi-lo durante 15 minutos. Você pode até, porque o combinado sai caro. Eu falo assim: olha, eu vou ter 15 minutos, então você vai ter que me resumir esses 5 anos nas 3 coisas mais importantes que eu preciso saber sobre a sua dor de cabeça: o tipo dela, quanto dura, se tem alguma coisa que melhora ou piora. Seja objetivo e a gente vai conseguir te ajudar hoje. Eu não demoro mais do que 15 minutos nisso. Mas o tempo que eu tenho para o doente, eu tenho para ele. E é um tempo livre para ele. Porque o problema maior da nossa prática é a gente ocupar o nosso tempo livre para o doente com as coisas que a gente não vai poder fazer ao mesmo tempo. Que é Uhum. atender os outros 50 que estão lá esperando. Sim. Ana, eu vi o seu Instagram e o seu Instagram tem muita coisa que me chamou a atenção. Primeiro, você gosta de pássaros, né? E depois você tem um Instagram onde tem muito Jesus, né? Tem uma coisa de uma religiosidade interessante. Tem até um Cristo morto do Karate, que à primeira vista eu achei que era do Mantenha, porque os dois têm os pés assim, né? Que eu vi em Brera, o do Mantenha. Você é religiosa? Eu não tenho a religiosidade que se espera, talvez, né, na expectativa da exposição que eu trago, né, do Jesus. Acho que coincidiu que agora você acabou, que a gente estava perto da Páscoa, né? Hum. Então tem esse conteúdo por conta desse momento. A minha raiz, né, de espiritualidade estruturada, eu falo, a religião é uma forma de ritualizar, de estruturar a sua espiritualidade. E essa parte da estruturação da minha espiritualidade veio a partir do catolicismo. Só que agora eu falo, minha fé é grande demais para caber numa coisa só. Então eu penso que é muito mais libertador a orientação de um caminho espiritual pautado no amor e na verdade. E aí você pode ser qualquer coisa. Você pode ser ateu, você pode ser espírita, budista, umbandista. Aliás, eu acho que de todas as religiões, a mais generosa de todas é a brasileira, que é a Umbanda. É um pronto atendimento de porta aberta que não te julga, não te condena, te ajuda. E todas as religiões que você tem uma prática pautada no amor e na verdade te leva a um estado de conexão, de transcendência com esse sagrado. Então, dentro do ateísmo, por exemplo, o ateu essencial é uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele não chama a vida de milagre, mas ele age na vida dele como se fosse um milagre. É a única oportunidade que ele tem. Não vai ter depois, não vai ter pagamento, não tem cobrança, não tem nada. Então, eu costumo dizer, no meu livro eu falo isso, né? O ateu essencial é o filho favorito de Deus. Porque ele não enche a paciência, ele não liga reclamando, ele não se compara aos outros, ele não quer benefícios, não quer privilégios, ele não pauta a vida dele em cima de punições ou premiações. Ele vive a vida. Então,
deve ser gostoso É, viver com um filho assim. e como ateu, eu posso te dizer que eu acho que as minhas relações éticas com as pessoas são muito melhores do que muita Sim. gente que fica domingo inteiro rezando. Mas É. desculpa, você acredita em Deus? Tem essa coisa do acreditar em Deus, né? Tenho a mesma resposta de um paciente meu que está no Histórias Lindas de Morrer, que é o Francisco. Eu perguntei uma vez para ele assim, Francisco, você acredita em Deus? Ele falou, não, doutora, em Deus eu tenho fé. Aí eu fiz aquela cara de ué, né? Aí ele falou, só não entendeu, né? Eu falei, não. Ela falou assim, acreditar, doutora, a gente acredita em qualquer coisa. A gente acredita em bruxa, em demônio, em saci pererê. Mas em Deus eu tenho fé. E aí a definição de fé vem de uma outra experiência também com o paciente, da mãe de um paciente de 44 anos que estava morrendo de câncer. E ela me disse assim, doutora, se Deus acredita que nós vamos dar conta de passar por isso, nós não vamos decepcionar Deus. E eu tenho certeza que Ele, na infinita misericórdia dele, vai nos oferecer tudo que é necessário para que a gente passe por isso com o máximo de dignidade possível. A prova disso é que a gente encontrou você e a sua equipe. Uhum. Então, fé para mim é a capacidade de entrega para o teu caminho. E fé está disponível para todos nós. Então, se você acreditar que o teu caminho é esse que você trilha, você tem fé nele. Uhum. Então, eu tenho fé em Deus. Acho que acreditar, eu acredito em muita bobagem também, mas acho que É, fé é em Deus. acho que tem essa história da patrística. A patrística diz que eu creio porque é absurdo. O absurdo é. É. Né? Você conhece, para brincar com você, você conhece aquela história da aposta do Pascal? Não, me conta. Pascal diz o seguinte, que se você tiver em dúvida entre crer e não crer, é melhor crer. Porque se você morre e vai do outro lado e Deus está te esperando lá, bacana. Se não tiver ninguém do outro lado, você não perdeu nada. É, Não crer, morre e não tem nada do lado de lá, tá tudo bem. Mas se você chegar lá e o homem está te esperando, é pior. Então é melhor crer. Né? Essa é a aposta do Pascal. Né? É, eu vi, Ana, que você, no próprio livro, é um livro, às vezes, catártico. Né? É um livro onde você fala muito da tua dor, muitas vezes, do teu desencanto. E eu estava preparando essa aula, eu ia te perguntar algo que você já responde no livro. Eu ia dizer para você que a gente estudando empatia, a gente sabe que empatia não é um tesouro inesgotável. Tem muito médico, muito empático que chega em casa, a mulher e os filhos reclamam que ele não é empático em casa porque esgotou. Você fala isso, você fala que teve um momento onde você... A empatia foi tão grande que você teve que se proteger, teve que pensar em compaixão. Como é que é esse processo? Como é que foi para você? esse foi um processo, assim, foi um aprendizado pela dor, né? Não foi um aprendizado inspirador. Não tinha um tempo que eu podia colocar no Google assim, falar a morte, aparecer um TED de uma médica que fala sobre isso e tal, e um livro, e coisas que me dessem conteúdo de reflexão. Então, foi um caminho traçado pela experiência. E a experiência não é uma coisa muito simples quando você é colocado para caminhar na brasa sem alguém ter dito para você que ia doer. Então, todo mundo dizia, empatia, empatia, empatia. Só que depois, quando eu fui estudar profundamente empatia e compaixão, compaixão não tem a ver com religião, né? Compaixão é um ato de inteligência do ser humano, onde ele vai ocupar um espaço dentro do próprio cérebro, onde ele se sente potente e capaz de ajudar o sofrimento, é diferente do processo empático, onde você experimenta um sofrimento que não te pertence, então você não sabe lidar com ele. Então, no processo empático, você entra em contato com o sofrimento, isso não está errado. Mas o problema é você estacionar. É como se você fosse andar na brasa e tivesse que ficar parado. Experimenta, vê se queima mesmo. Não é assim, não é inteligente isso. Então, o processo da empatia é um processo que gera estresse. E o processo da compaixão é um processo que gera força, que te gera energia. Então, se eu tenho uma atitude compassiva, eu utilizo aquilo que eu tenho de recurso para aliviar o sofrimento. Se eu vou para o espaço empático, eu vou experimentar o espaço de impotência frente ao sofrimento. Porque se a pessoa que está sofrendo não sentisse impotência, ela resolvia por si mesma o próprio sofrimento. Por isso que ela precisa da nossa ajuda. Então, o caminho compassivo é um caminho que
assim, eu passo o meu dia transitando na compaixão e e à noite vou para minha cama cansada. Mas eu não vou para minha cama levando todos os sofrimentos que eu participei de alguma forma, ou ouvindo, ou cuidando, ou tocando essas pessoas. Então, a compaixão, ela me gera energia para eu acordar de manhã e falar, bom, o que eu vou poder fazer para melhorar quem chegar perto de mim? Ou Uhum. então, eu chegar no momento durante o dia e ver que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de ajuda, porque eu estou cansada, eu estou em sofrimento. Então, eu dei um exemplo hoje, né? Hoje faleceu um grande amigo. Hoje teve 350 mil mais um, né? Que é uma pessoa que vai fazer parte dos números, mas faz parte da minha vida antes de ser um número como um morto. E essa pessoa fez a minha vida se transformar em um espaço muito mais potente, porque foi um amigo foi um professor, foi um mestre de arte para mim. Então, quando ele morre, eu não posso enterrar com ele tudo que ele me ensinou. Mas quando ele morre, eu me sinto amputada de um pedaço da minha vida que tinha uma testemunha e que agora não tem mais. Então, perder amigo talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu tenho experimentado nessa pandemia. E aí, quando eu recebi basicamente dois tipos de mensagens. Um tipo de mensagem onde a pessoa se coloca preocupada comigo. Então ela fala assim, ai, Ana, tudo que você tem que enfrentar e trabalhar, e ainda, né, seu amigo morreu, e que triste, ai, que difícil, e você vai conseguir descansar, você vai conseguir parar o seu dia para poder se cuidar e se proteger e tal, tô preocupada. E tem um outro tipo de mensagem que é uma poesia. A pessoa pega e me manda uma poesia, ou ela me manda uma música, a pessoa cantarolou para mim, que mandou uma música. Ou ela mandou um pensamento. Teve gente que mandou para mim uma rosinha. E Você prefere, você essas prefere- pessoas. Então, a pessoa que manda mensagem para mim preocupada, ela me dá dois trabalhos. Ela não resolve o meu problema e ainda faz com que eu tenha que consolar ela. Porque ela está empática à minha dor. Então, ela está sofrendo com a minha dor. Então, eu tenho que lidar com a minha e com a dela. E ela quer que eu me cuide para que ela não fique preocupada. Ela está num desenvolvimento empático. A pessoa que manda uma poesia, ela sabe que ela não vai conseguir aliviar a minha dor. Porque eu vou entrar no processo de luto agora, que é meu. Mas ela põe uma florzinha na janela ali e fala assim, ó, tô aqui, lembrei de você. Eu olhei essa poesia e trouxe para cá. Eu olhei essa música e quis cantar para você. Eu desafinei porque eu acredito que você vai poder dar risada da minha cara depois de me ouvir. Você vai poder sorrir depois da minha mensagem. Você não vai se preocupar porque eu estou preocupada. E você não vai se sentir valorizada porque eu estou preocupada. Então, são espaços que a gente ocupa nesse momento que fazem parte de uma escolha consciente. Você quer sair da sua casa? Você sai de máscara, põe uma N95. Antes de você sair, isso fica de recomendação. Tem 680 pessoas aqui, fica de recomendação. Pega na sua agenda do celular e vai olhando assim, nome por nome, e vai anotando do lado quem mora sozinho. Você conhece seus amigos, você sabe quem mora sozinho. Aí você faz uma lista de tarefas todos os dias para você mandar uma mensagem para essa pessoa. Ou você vai ligar para ela, fala, e aí, como está seu dia? Tá trabalhando muito, né? Eu estava aqui pensando em você, deu uma saudade, estou ligando para dar um oi para você. E aí, se você puder fazer, por exemplo, tem um amigo seu que mora aí perto, tá? Uma amiga sua mora aí perto, e você sabe que ela gosta muito de, ah, flores um do do... campo, um doce. Aí você pega e põe uma máscara de 95. Você quer tanto ir pra rua? Vai. Aí põe uma máscara e vai na portaria da casa da sua amiga, do seu amigo. Toca lá e deixa lá. Isso é compaixão. Porque Uhum. aí a hora que tocar o interfone, tem um presentinho aqui de um amigo seu aqui, doutora Ana. Ou vou aí, você tem um presente aqui de uma moça chamada Ana Cláudia, ela trouxe aqui. Esse dia vai ser um oásis no meio da pandemia. E é muito fácil fazer isso. Salve uma vida. É fazer isso com os seus amigos. Não precisa.
se entrar em uma ONG? Eu fiquei, me permita, muito satisfeito, porque eu vi você com muita indignação no seu Instagram, com uma foto do mais um inútil ministro da Saúde com a máscara dele aqui, né? Eu queria perguntar para você se você está sofrendo com essa pandemia, se você está indignada, como é que você está vendo o nosso momento, esse momento de saúde pública no Brasil? Indignada tô. Eu aprendi com um amigo que eu amo muito a tirar comentários. Então, eu já recebi no direct pessoas falando assim, quando eu tenho atitudes de posicionamento, fica óbvio qual é meu posicionamento. Se acompanhar no Instagram, você já sabe qual é meu posicionamento. É a favor da vida, do respeito à vida, do cuidado. Então, todo mundo que está fazendo o contrário disso não são pessoas que eu vou querer ficar perto. Então, quando a indignação chega a um ponto que é necessário um compartilhamento da indignação, eu posto e aí dá até dó, né? Assim, o que você tem que ver nos comentários. Aí é difícil. E aí eu aprendi a tirar comentários. Então, quando eu coloco uma postagem que diz respeito a um conteúdo que pertence ao espaço que eu habito, eu não fui no Instagram de ninguém publicar. Então, eu coloquei no meu muro. É um muro longo, né? Tem 160 mil seguidores. Então, tem um espaço para colocar o que eu quiser. E aí, eu coloco e tiro o comentário. Aí as pessoas ficam desesperadas. Então eu falei assim, é uma coisa que é muito poderosa, porque se eu ponho uma indignação que você concorda, você vai lá olhar e você fala assim, ai, é isso mesmo! E você tá feliz que encontrou alguém que pensa igual a você e você vai ter que ficar com a sua felicidade, porque não dá para você escrever. E a pessoa que olha e fica muito brava e fica envenenada de ódio por mim, ela vai ter que ficar com o ódio dela. Porque não vai dar para ela comentar. Então, quando eu tiro o comentário, eu dou oportunidade das pessoas que concordam ficarem muito felizes por seu próprio sentimento e as pessoas que ficam muito indignadas delas lidarem com o próprio veneno. Uhum. Então, eu tô realmente... acabei de passar por um processo aqui de uma entrevista que vai sair em breve. Aí a pessoa falou assim, você acredita em luto coletivo? Eu falei, acredito. Nós estamos vivendo um luto coletivo da morte e da vergonha na cara. Porque deveria ter vergonha na cara quem se submete a ocupar um espaço de liderança minimamente qualificado com a confiança que lhe foi depositada, com a expectativa que lhe foi depositada da responsabilidade desse espaço. E a responsabilidade desse espaço foi devidamente destruída por essa morte da vergonha na cara. E aí nós temos que lidar com isso. Aí, o que você acha das pessoas que concordam com isso? Eu falei assim, eu acho que elas merecem a minha distância. Porque o que você toma para você ter paciência? Você toma distância, como diz a Mafalda, sabiamente. Tomo distância. Porque se eu tenho amigos que compartilham com isso, esses amigos não merecem a minha dedicação para eles. Então, tchau. Se eu vejo uma pessoa que está sem máscara na rua, eu atravesso a rua. Uhum. Eu não tenho mais energia aqui para discutir, porque eu tenho pouco tempo de vida daqui em diante. Eu não estou doente, nada, mas assim, já passei de 50. Eu não vou desperdiçar meu tempo tentando mudar o que não dá para mudar. O que dá para mudar é a atitude frente ao cuidado que está ao meu alcance. Então, quem quiser compartilhar disso, estamos juntos. Quem não quiser, não precisa estar junto, pode ir embora. Eu não vou mudar a minha estrutura de caminho, de pensamento, de atitude, por conta das pessoas que não se importam com a vida. Eu me importo e eu não vou desistir disso, vou cuidar. Você é uma pessoa muito mais elegante do que eu, porque eu coloco, meto o pau e aí vem os haters e pá. Eu vou fazer que nem você, porque assim o hater vai ficar mordendo a unha do pé em casa, só você me xingar, não é isso? Não, tem uma comparação que talvez seja um pouco... não sei se indelicada seria a palavra correta, mas talvez um pouco difícil de lidar. Tem uma coisa que a gente viveu no nosso internato, você deve ter vivido também, que era quando o paciente chegava com feridas grandes, forrada de larvas, que a gente chama de miíase, né, tecnicamente e tal, e que, por exemplo, as pessoas não sabem direito como é isso, mas assim, berne, todo mundo sabe, né, o que é berne. E aí, como que a gente tira berne? A gente
na cultura popular, você põe toucinho, né? Então você tampa o buraquinho ali com toucinho e o berne ele entra no toucinho, você puxa, ele sai. Quando a gente ia tirar isso, tirava com vaselina, e aí punha, tampava e o bichinho sai para poder respirar, e aí você pinça ele. Então, quando a gente põe uma postagem que gera ódio, é quando a gente põe a tampinha de vaselina. E aí o ódio precisa aparecer. A pessoa precisa falar alguma coisa, ela tem que colocar a expressão dela de ódio. Aí a gente vai e tira aquela pessoa. A gente faz a retirada das larvas manualmente, né? Porque não dá para você machucar a pessoa inteira tentando matar aquilo de uma vez. Então você tem que tirar aos poucos. Então, essa condição que a gente está vivendo, de muitas pessoas que não compreendem o privilégio que é estar vivo e o quanto a gente deveria honrar esse privilégio, independente da religião, você como ateu, eu tenho certeza que você considera um privilégio estar vivo e poder mudar o mundo para melhor no tempo que você está aqui. Uhum. Então, quem quer abrir mão desse privilégio, que mantenha a distância de quem honra esse privilégio. E tudo bem. Acho que, infelizmente, no mundo tem espaço para todos, inclusive para quem atrapalha. E quem atrapalha está fazendo um excelente trabalho, não está precisando de ajuda. Então, é importante a clareza da sua escolha. Então, eu não posso odiar quem tem escolhas diferentes das minhas, mas essas pessoas não podem permanecer por perto de mim, porque elas não merecem meu tempo, não merecem a minha dedicação, não merecem o meu conhecimento. Elas não querem, inclusive, isso. Então, só se distanciar. Uma amiga do canal, a Fernanda, pergunta: quando é hora de respeitar a vontade do paciente terminal e não intervir mais, mesmo quando a família fica querendo que tem que intervir, aquela distanásia, não é? Quando a família fica querendo mais e mais e mais. Quando é que é hora de dizer, não, não vou fazer mais nada? Essa hora chega depois que você escutar a família. A hora de dizer, vamos parar com essa obsessão, essa hora acontece quando a gente fala sobre a obsessão. Se você tem um filho, faça tudo para salvar meu pai, ele está dizendo que ele acredita que se o pai morrer, a vida dele perde o sentido. Então, as pessoas que querem que as pessoas amadas vivam a qualquer preço, elas normalmente elas estão lidando com a própria dor, e não a dor da pessoa que está doente. E a nós cabe a escuta, porque uma dor ouvida é uma dor amenizada, uma dor silenciada é uma dor que cresce. Então, minimiza nosso risco, inclusive de judicializações, né? Tem muita gente que fala, um dia você vai ser processado. Processados todos nós podemos ser, mas condenados dificilmente seremos quando deixamos claro o nosso propósito da busca pela dignidade, pela experiência de dignidade daquela pessoa. E a experiência de dignidade é algo que diz respeito à história biográfica dela e não à nossa opinião. Eu tenho essa experiência, meu pai foi internado com câncer terminal de pulmão no INCOR, e eu conversei com os amigos, e eu sei que, como é pai de médico, os caras vão fazer tudo. Então eu pedi, não faz nada, não faz nada, a hora que parar, não faça nada. É uma responsabilidade grande, mas acho que nesse momento é uma responsabilidade a ser tomada. Né? Escuta, eu vi a sua TED, e eu fiquei morrendo de inveja, porque eu sou um impulsivo, e você me parecia, olha, você era quase a monja Coen, estoica, budista, assim, falando de uma maneira pausada, linda a tua aula. Eu falei, não é possível. Tem uma hora que essa mulher chuta a porta, diz, não aguento mais, eu não quero mais atender paciente, eu vou parar com isso, nunca mais, vou parar a medicina. Ou então, já me encheu o saco. Você já teve essas horas e você já foi para terapia? Você faz terapia? Eu fui para terapia, sim, mas não porque eu não aguentava mais, era porque eu queria aguentar mais. É. E aí eu achei que tinha um defeito meu de não aguentar mais. Eu aprendi que quando a gente está cansado, a gente tem que descansar. A gente não tem que desistir. Então, tem uma música do Legião Urbana que é quase um hino para mim,
que tem um trechinho dela que fala: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então, quando você está achando que não dá mais, hoje não. Hoje não. Para sempre nunca mais é uma habilidade de contemplação de futuro imposta ao mundo ainda imaturo de adolescência. Que aí tudo é para sempre ou nunca mais. Se você tá com 40, 50 anos e acha que tudo é para sempre ou nunca mais, tem alguma coisa errada, vai fazer terapia, aumente para de 12 em 12 horas, às vezes precisa de infusão contínua de terapia durante uns 3, 4 meses, né? Porque tem gente que... E tem gente que não vai aprender, né? Eu falo que se existe... Eu não sei se existe reencarnação, mas se existir, tem gente que é indicação formal de reencarnação, porque nessa história aqui não vai dar certo, não vai conseguir. Não é... nem cuidado paliativo, não alivia nem o sofrimento. A indicação é reencarnação mesmo. Então, nessa condição de... Tem meus momentos em que deu? Tem. Tem meus momentos em que deu. É. E aí eu falo, hoje eu não vou sonhar, mas é só hoje. Olha, você cita, e eu vi o quanto você tem de poético e de filosófico no seu livro. Você cita esse cara que eu amo, que é o Rilke, não é? Você cita Adélia Prado, Rabindranath Tagore, Manuel de Barros. Né? Clarice, Isso te inspira? me inspira, a Adélia, eu falo, a poesia chega num lugar pra gente que a cognição não alcança. Uhum. Tem esclarecimentos através do encontro das palavras da poesia, que são palavras que nunca se encontraram pela lógica, elas se encontraram pela coragem de estar juntas no mesmo verso. Então, o poeta é, antes de tudo, uma pessoa que desceu no inferno e conseguiu sair dele. Só se escreve poesia quem desceu ao inferno e conseguiu subir. Olha que legal. Então, a Adélia, ela tem um verso que me deu foi uma catapulta na minha terapia, assim, para o processo mais maduro de compreensão da minha realidade. Teve um tempo, tá, que eu sofria muito por ser capaz de fazer o que eu faço. Eu falo assim, mas eu sou uma pessoa tão viva, eu gosto de música, eu gosto de dançar, eu gosto da intensidade. Eu sou, assim, entre os meus amigos, as pessoas sabem o quanto eu sou intensa. Intensidade de vida, assim. E eu achava, pô, mas as pessoas falam assim, coisa mórbida, Ana Cláudia. Você tá ali dentro do quarto, o paciente morrendo, como é que você consegue lidar com isso, né? E aí essa crise me levou para terapia também, né? Falei assim, que será, né? Isso. E aí eu fui apresentada para Adélia Prado pelo Rubem Alves. Ele escreveu assim uma vez sobre ela. Ela escreve coisas que eu não sabia que sabia. A poesia tem um pouco disso. Você lê e fala assim, é isso. E aí, como que é isso? Você nunca tinha lido isso antes? Como se nunca tivesse juntado aquelas palavras antes. E aí tem um verso da Adélia que me trouxe a clareza da importância da poesia para mim, de compreensão do mundo através dela. Toada, cantiga triste, pode com ela quem não perdeu a alegria. Aí eu falei, cara, só eu podia dar conta disso. Porque se fosse uma pessoa triste, mórbida, eu não daria conta. Então, para uma cantiga triste só dá conta quem não perdeu a alegria. Então, aí eu falei, beleza, pode passar. Próximo capítulo, vamos para um outro problema que temos que resolver, que esse está resolvido. E a Adélia tem uma história tão interessante, né? Ela já era uma senhora e, de maneira descompromissada, mandou uns poemas para o Carlos Drummond de Andrade. Como milhares de pessoas mandam, e ele olhou e falou, pelo amor de Deus, essa mulher é maravilhosa, né? Eu vou ler um trecho aqui do livro que você gosta, do Cartas ao Jovem Poeta, porque você fala... Tá. É maravilhoso. Quem vai ao inferno aprende, né? E aí você sabe que o Rilke está escrevendo para o Capus, né, o jovem poeta. Ele, se lhe puder dizer alguma coisa a mais, é isso. Não pense que aquele que o procura consolar leva uma vida descansada, no meio das palavras simples e discretas. Né? A vida dele comporta muito sacrifício e muita tristeza. Mas se não fosse assim, ele nunca podia ter encontrado as palavras.
É exatamente o que você falou, né? É do Rilke. Ó, tem mais 2 minutos? Tem sim. Bom, você também é fogo, né? Você cita até o Minkowski, que é um psiquiatra francês, que a gente Ele é estuda maravilhoso. aqui, a passagem do tempo. O que eu não perguntei para você? Eu vou perguntar, vai, mais uma mais uma. A Elizabeth Kubler-Ross, no fim da vida, ela ficou fazendo aquelas pesquisas dela de quase morte, né? Você se interessa por isso? Algum paciente seu já contou essa história? O que ele viu, se voltou? Você se interessa por essas coisas? Não, porque eu Não. falo que isso não é da minha conta. A nós cabe a experiência humana. Uhum. Não é da minha competência entender o pensamento de Deus, porque é problema dele, ainda bem que é ele que tem que resolver. Então, eu posso ter toda a clareza de todas as teorias a respeito do que acontece depois. Isso não me garante que isso vai acontecer comigo. Vai que Deus quer me surpreender e não aparecer ninguém depois. E aí, Uhum. eu deixo de viver a vida que eu escolhi viver por conta das garantias que eu posso receber depois? Então, a experiência da vida depois da morte cabe à vida depois da morte e eu não tenho competência nem curiosidade e, como eu disse, não é da minha conta. Eu ia te entrevistar e fui achar um paper de um pessoal que avalia o quanto as crianças no México, que tem o Dia dos Mortos, se sentem posteriormente em relação à morte. Né? Então, 90% deles participam, 80% deles preparam a mesa, 30% deles dizem que é um dia, porque a história é que os mortos os visitam naquele dia para comer com eles. As crianças dizem que ficam muito felizes porque reconheceram parentes, etc. Você acha que essa forma de lidar com a morte, te oferece uma resiliência maior? Você acha que, como a gente vive não querendo falar de morte, não querendo tocar no assunto, sacraliza demais esse conceito? Quer dizer, mexer com a morte no dia a dia, falar, discutir, melhora muito a nossa relação com a morte e com a vida? Então, tem um autor, que acho que chama Elias Norbert, se não me engano, o nome dele é esse, que escreveu A Solidão dos Moribundos, e ele fala que a morte é um problema dos vivos. Uhum. A morte não é um problema da vida depois da morte. A morte é um problema dos vivos, que a morte acontece enquanto a gente está vivo. Então, inclusive a nossa morte. Né? O processo de morrer acontece enquanto estamos vivos. E assistimos à morte das pessoas que amamos enquanto estamos vivos também. Então, esse processo, se ele não for devidamente respeitado, ele vai tirar de você a oportunidade de dar valor ao tempo que você tem com aquela vida que para você é muito preciosa. Então, a interação que a gente vai ter com a morte, se for uma interação respeitosa, vai ser uma interação que nos proporciona uma vida com muito mais potência. Eu falo, não tem nada mais acelerador de felicidade do que você pensar na sua morte. Então, se você pensa que a sua morte está mais próxima, quando eu fiz 50 anos, eu olhei para minha vida e falei assim, bicho, não tem mais nada que eu possa adiar agora. Ou é agora, ou nunca mais, né? Sem querer ser imatura, mas assim, o tempo está passando. Então, eu vou fazer agora aquilo que eu acredito que tem que ser feito, ou não vou ter tempo para isso. Então, o processo de aproximação da minha finitude, objetivamente falando agora por tempo de vida, não porque eu esteja doente, me traz uma potência de realização de felicidade. E não tem nada mais fácil de acontecer do que pensar na morte. Então, quando você nega isso, você finge que isso não existe, você, não vai acontecer comigo, não vai acontecer nada com as pessoas que eu amo, você está se amedrontando diante dessa realidade. E o medo te distancia da possibilidade de viver uma experiência humana verdadeira. Então, realmente falar sobre a morte, discutir sobre isso, conversar sobre isso, me faz mais feliz e mais viva. E, consequentemente, eu conheço pessoas muito mais legais do que aquelas que são medrosas da morte. Elas não são pessoas muito legais de conviver, não. Olha, eu vou deixar você descansar. Olha, quem não leu, deixa eu tirar o dedão da frente, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver.
Quem não leu, Histórias Lindas de Morrer, não sei se dá para ver no meu Kindle. Eu conversei com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma mulher que honra a profissão de médico, né, como poucos. E que é uma mulher extremamente sensível, que consegue fazer medicina, poesia, filosofia, consegue pensar no outro. Ana, você foi muito generosa de me oferecer essa entrevista. Tá? Super obrigado, descanse e um beijo para você. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada por me convidar para estar na sua casa, né? Porque hoje eu entrei na sua casa. E agora eu vou descansar, não. A gente vai entrar agora na roda com o curso de comunicação compassiva na Casa do Cuidar, e aí vem mais livro por aí, por conta disso tudo. Tá Então, bom. Cuidado com o burnout. sim, Beijo. senhor. Tchau.